Muito bem, neste vídeo nós vamos ver uma dedução simplória do método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson é um método muito usado para a busca de raízes. Então, quando você tem um problema do tipo f de x igual a zero, como encontrar um valor para x tal que esse valor, quando substituído na função, nos indique um zero da função. Uma maneira de chegarmos à equação de Newton-Raphson é utilizando-se argumentos geométricos. Então, imaginemos aqui uma função f de x, a qual buscamos encontrar uma de suas raízes. Uma das maneiras de entendermos o método de Newton, primeiro temos que fazer uma escolha de uma estimativa que chamamos aqui de x índice zero para a raiz. O método de Newton, após você escolher essa estimativa, diz para você traçar uma reta tangente à curva f de x em x0. Portanto, essa linha pontilhada aqui, onde está o cursor, essa linha é uma reta tangente a f de x em x índice zero. A pergunta que fica para nós é como encontrar a próxima aproximação para x partindo de um ponto x0. Vamos então aqui definir um ângulo que chamaremos de ângulo alfa. Usando argumentos geométricos, para nós, aqui temos f de x0. Então, se calcularmos a tangente de alfa, teremos aqui cateto oposto, em quem? Nesse triângulo aqui, cateto oposto ao ângulo alfa, que teremos aqui f de x0 menos 0, dividido por x0 menos x1. Teremos então que tangente de alfa é igual a f de x0 dividido por x0 menos x1. Muito bem. Se usarmos o que se aprendeu em cálculo 1, tangente de alfa nada mais é do que a derivada da função f' de x0, que será igual a f de x0 dividido por x0 menos x1. Portanto, se fizermos aqui uma manipulação algébrica, chegaremos a uma equação do tipo x1 igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Agora, notemos a pergunta que fica no ar, seria, bom, como me aproximar mais dessa raiz? Podemos, então, repetir esse procedimento, fazendo o quê? Novamente, vamos até a curva e vamos traçar uma reta tangente à curva e vamos encontrar a segunda aproximação. Então, nesse triângulo aqui, que eu vou expandir ele agora, nesse triângulo que nós temos lá, o que nós temos agora? x1, x2, e aqui seria f de x1, e esse ângulo beta. Então, novamente, tangente de beta é igual a quem? A f de x1 menos 0 dividido por x1 menos x2. Novamente, usando conceitos de cálculo, sabemos que
a derivada da função, calculada em x1, é igual a tangente de beta, que é igual a f de x1 dividido por x1 menos x2. E desta forma, chegaremos numa equação com a seguinte forma funcional. Se isolarmos x2, x2 igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Pode-se notar que se fizermos diversos triângulos, observamos que surge uma relação genérica da seguinte forma: xk mais 1, x índice k mais 1, 2, 1, menos f de x índice k dividido por f' de xk. Muito bem. Essa equação também é conhecida como método de Newton-Raphson. É um método usado para a busca de raízes. Uma outra maneira que temos de ver o método de Newton-Raphson é através de uma expansão em série. Expansão em série. Supondo que f de x seja analítica, podemos escrever f de x como sendo f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Eu vou, por uma questão de simplicidade, ignorar os termos de ordem superior. Quando se faz uma expansão desse tipo, o que estamos fazendo? Estamos linearizando a função. Se você faz uma expansão de uma função analítica em série e trunca a expansão no termo de primeira ordem, f de x foi linearizada. Esse trecho linearizado da função podemos entender como sendo a equação desse segmento de reta, ou dessa reta que desenhamos aqui no primeiro triângulo. Quando vamos para essa região da função, novamente temos uma reta que seria esse trecho linearizado da função. Muito bem. Após essa expansão ter sido feita, o que nós fizemos? Nós buscamos o valor de x para o qual f de x é nula. Sendo feito isso, nós teremos a seguinte equação: x igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Se fizermos uma segunda expansão da função ao redor de x, que por conveniência aqui vamos chamar de xy1, encontraremos que x2 é igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Se fizermos isso repetidas vezes, novamente notaremos que surge uma relação do tipo sendo novamente essa equação o método de Newton-Raphson. O que notamos no método de Newton-Raphson? É um método de busca de raízes, onde é necessário que se conheça a forma funcional da função e a forma funcional de sua derivada. No próximo vídeo, veremos como deduzir o método de Newton, que é o método de Newton-Raphson aplicado a múltiplas equações. Ou seja, o método de Newton-Raphson é um caso particular do método de Newton.